Olá a todos, meu nome é Eduardo Codevila Soares, eu sou doutorando do curso de Ciências Contábeis da UFO. A gente vai abordar a teoria positiva da contabilidade hoje. Olá a todos, né? Meu nome é José Taruco Filho, sou também doutorando aqui do programa da UFO, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria positiva da contabilidade, e a gente vai fazer na forma um bate-papo entre mim e o Eduardo, tentar colocar ali os principais pontos sobre essa teoria. E aí, Eduardo, começando então, o que é a teoria positiva da contabilidade, né? O que os autores falam sobre ela? Qual que é a conceituação? Watts e Zimmermann apontam que ela se originou dos trabalhos de Ball e Brown, de 1968, e também do Beaver, 1968. Os trabalhos desses autores, eles tinham o objetivo, a tentativa de incorporar uma metodologia empírica de finanças em questões relativas ao relacionamento com o mercado de capitais. Em sequência a essa noção, o Watts e Zimmermann, em 86, ele estabeleceu que havia um importante arcabouço teórico dos estudos com questões relacionadas à contabilidade financeira e também à auditoria. Ou seja, os autores, Watts e Zimmermann, eles estabeleceram que haviam fundamentos teóricos e possíveis hipóteses a serem testadas no campo da contabilidade. Bom, basicamente, a inspiração metodológica para a teoria positiva da contabilidade foi a teoria de Friedman, vinculada à escola de Chicago, neoliberalismo, devido à corrente neoclássica econômica. Fulber e Ceylorn, em 2006, eles indicaram que a teoria positiva da economia tem origens em trabalhos de David Hume, como o Tratado da Natureza Humana, de 1739, e de Keynes, o The Scoping Method in Political Economy, de 1917, que estavam preocupados em fazer uma ciência pura, ou seja, baseada exclusivamente na racionalidade do ser humano. Também, posteriormente, Popper, em 97, que desenvolveu o método hipotético e dedutivo, instituiu que a premissa básica está na necessidade de construir uma ciência em oposição à política econômica valorativa e propositiva que era dominante. Para o Popper, a função da economia é explicar e descrever, ou seja, uma abordagem positiva. Efetivamente como o mundo é, e não como ele deve ser, ou seja, a política econômica. Assim, a economia positiva servia de base para a descrição e explicações dos fenômenos do mundo real, como um modelo de cientificidade semelhante às ciências naturais, que era o intuito do positivismo. Até a sua criação, na década de 60, as pesquisas contábeis existentes eram principalmente de natureza normativa. Sendo assim, os pesquisadores buscaram incorporar alguns conceitos da economia para então poderem dar início à prática de procedimentos contábeis a partir de uma concepção pré-determinada, econômica pré-determinada. Assim, essas discussões emergentes na contabilidade giravam em torno de estabelecer qual é a melhor forma de avaliar o lucro, as questões do ativo e alguns outros elementos também contábeis, aqueles vinculados ao marcador de preço. A teoria positiva, portanto, surgiu como uma oposição à teoria normativa, do mesmo modo que a economia, a contabilidade deveria explicar por que acontece o fenômeno contábil e prever em que circunstâncias podem ocorrer o fenômeno, sendo essa a intenção da teoria positiva, criar previsões daquilo que vai acontecer através do entendimento colocado em relação à ciência. Bom, e aí quando a gente já fala a respeito da teoria positiva da contabilidade, uma dúvida que surge é entender se ela é uma teoria. Então, José, essa é a nossa dúvida no momento. Se a teoria positiva, de fato, é uma teoria.
Então, Eduardo, o nome fala teoria positiva, né? Então, em tese, seria uma teoria mesmo, né? Mas não é. Ela não é considerada uma teoria. E por que que ela não é considerada uma teoria? O termo positivo, então, ele foi estabelecido ali, lá por Watts e Zimmermann, né? E eles usaram esse termo como um mero rótulo para incorporar várias teorias, né? Um conjunto de teorias que são baseadas lá na economia, igual você falou. E aí, essas teorias, elas visavam explicar ali o relacionamento entre as informações contábeis e o mercado de capital. Até tem dois autores, né, numa pesquisa, que é o Lopes e Martins, lá em 2005, que eles reforçam essa questão, dizendo que tanto a teoria positiva quanto a teoria normativa, elas não são consideradas teorias. Ele fala que elas são abordagens, né, positivas e normativas. E por que que eles falam isso, né? Qual que é o fundamento? Eles fundamentam isso dizendo que não é uma teoria, porque as hipóteses de pesquisas, né, que eram advindas, em geral, era da teoria econômica e das finanças. E aí a contabilidade, ela simplesmente teve um papel ali de testá-las empiricamente e verificar, né, o real comportamento ali dos agentes econômicos frente a essas informações contábeis. Tem até, Eduardo, vários estudos, né, vários autores ali que eles falam estudos que destacam que tem outras áreas que usam, que destacam a teoria positiva, como a área do direito também. E tem até Kelsen, em 2006, que ele fala que no direito também possui uma teoria positiva e ela nem apresenta uma conotação empírica, tampouco se confunde ali com uma abordagem epistemológica. E também, num livro lá de Eudícibus, ele cita uma palestra com o professor ali, Alexandre Brodel, e essa palestra, ela é intitulada Normativismo versus Positivismo, o falso dilema. E aí, o que que esse professor fala na palestra, né? O que o Eudícibus, né, ele fala desse, que o professor, ele argumentou na palestra. Ele argumentou de forma apropriada que não existe uma teoria positiva. Então, a mesma coisa ali que os outros autores. Ele fala que as abordagens positiva e normativa, elas se referem a métodos de pesquisa. E eles podem ser utilizados ali de acordo com a situação ou com o propósito ali do pesquisador com a questão que ele vai investigar, né? E ainda, esse professor, ele complementou que o método positivo, né, que é o descritivo, ele é mais apropriado para os pesquisadores iniciantes. E o normativo, que é o prescritivo, para aqueles que já estão mais maduros ali no estudo. Então, de forma assim resumida, né, a abordagem positiva é um rótulo, né, criado então por Watts e Zimmermann, e para criar ali um estudo, o estudo, né, do fenômeno contábil a partir da abordagem de previsão e explicação, né, do que é, utilizando teorias econômicas neoclássicas. Então, não é considerado uma teoria, mas sim abordagens, e eles utilizam ali explicações da teoria econômica neoclássica. Bom, e as hipóteses da teoria positiva, né? Quais são, Eduardo? Bom, é preciso considerar que as hipóteses é a eficiente e a oportunística. O Dias Filho e Machado, em 2012, esclareceram as hipóteses básicas que têm orientado os estudos destinados a explicar e predizer práticas contábeis segundo a teoria positiva da contabilidade. Ou seja, sob a perspectiva oportunística, há a hipótese do plano de incentivos, ou seja, o bônus plan hipótese. A hipótese é que os administradores das empresas que recebem bônus usarão frequentemente métodos contábeis que aumentem o resultado do período. Essa seleção aumentará o valor presente dos bônus se o comitê de remuneração da diretoria não for capaz de ajustar-se para a mudança referida. É preciso considerar que essas hipóteses que nós estamos citando aqui são os pontos de partida. Através desses elementos se considera a teoria positiva da contabilidade. A outra hipótese, ainda na perspectiva oportunística, é a hipótese do grau de endividamento. A hipótese prevê que as firmas que possuem graus de endividamento maiores estão mais sujeitas a usar métodos contábeis que aumentem o lucro. Ou seja,
Quanto maior o grau de endividamento, mais sufocada a empresa estará pelas restrições e condições impostas pelos credores. Quanto mais rigorosas forem essas restrições impostas pelos credores, maior será a probabilidade de ocorrerem violações e de a empresa incorrer em custos advindos da insolvência técnica. Os administradores, quando usam técnicas que aumentam o resultado, acabam, portanto, por relaxar as restrições impostas pelos credores, e assim reduzem os custos de insolvência. Uma outra hipótese é a hipótese do tamanho, ou dos custos políticos. Presumindo que as demais variáveis permaneçam inalteradas, se os administradores considerarem que a empresa está sob forte observação de natureza política e que isso poderá acarretar em custos elevados, eles tenderão a optar por procedimentos contábeis que desloquem os lucros do presente para períodos futuros. Portanto, essa hipótese introduz um componente político na escolha dos procedimentos contábeis de determinadas empresas. A hipótese da perspectiva da eficiência parte-se do pressuposto de que as organizações dispõem de controles que lhes permitam limitar as atitudes oportunistas e, assim, induzir os gestores a escolher os métodos contábeis que minimizem os custos contratuais e que mais se afinem com seus padrões de eficiência. Portanto, a noção das hipóteses dentro da teoria positiva estão vinculados à ideia da racionalidade máxima dos atores econômicos. Bom, e considerando esse enfoque, é preciso considerar alguns estudos sobre a teoria positiva da contabilidade enquanto exemplo. Então, José, você seria capaz de nos mostrar alguns exemplos do uso da teoria positiva da contabilidade? Então, os primeiros estudos, né, sobre a contabilidade positivista, assim, de maior impacto, foi que a gente já citou lá, né, do Brown e Bever, de 1968, e eles introduziram estudos empíricos ali na literatura contábil. Então, começou com eles. Mas aí, outra base para o desenvolvimento, né, da teoria positiva da contabilidade foi ali que tinha muito debate, um contínuo debate, né, sobre o desejo de regulação ali do governo no disclosure contábil. E aí o que aconteceu? Foi desencadeando ali o surgimento de vários estudos empíricos, os quais questionaram se existia algum interesse na regulamentação ali. E aí, como resultado, esses pesquisadores eles invocaram o interesse dos contadores e dos gestores, além de burocráticas e políticos também que atuavam da mesma forma, né, para maximizar o bem-estar e as riquezas. E para isso eles usaram modelagens de efeitos de regulamentação da prática contábil. Também, Watts e Zimmermann, né, eles desenvolveram a hipótese que você falou, né, a hipótese da teoria positiva, a hipótese dos planos de incentivo, o grau de endividamento, hipótese dos custos políticos, ou do tamanho, né, e aí começou a ter várias pesquisas. Por exemplo, no Brasil, teve uma pesquisa do Silva e Mazioni que eles fizeram um estudo para confirmar a hipótese do plano de incentivo, né? E aí eles viram que as práticas contábeis elas não foram afetadas pelos planos de remuneração ali dos gestores, variável ali dos gestores. Só que aí, em contrapartida, teve vários outros estudos que corroboraram com a tal hipótese. Então, o que eles concluíram? Que é possível que a empresa, com um pacote de plano de compensação mais agressivo, elas tendem a manipular mais os resultados. Já estudos quanto à hipótese do endividamento, né, é necessário, né, é interessante a gente destacar que não existe uma concordância ali quanto às evidências de verificação dessa hipótese do grau de endividamento. Por quê? Alguns autores, eles destacam que os gestores, eles manipulam os números contábeis diante dos custos, né, das quebras ali dos contratos de dívidas, enquanto outros gestores, né, enquanto outros autores, desculpa, eles não relacionam, não conseguem encontrar essa relação que tem ali de manipulação de número de dados, de números contábeis. Então, existe não existe uma concordância, existe essa discordância aí entre os autores.
Também os estudos sobre o custo político, né, ele foi evidenciado em estudos que utilizam uma proxy, né, tamanho, para inferir esse custo político. E aí, esses estudos, eles se propõem a testar essa hipótese dos custos políticos, né, com o intuito ali de buscar uma relação entre o tamanho da empresa e os procedimentos contábeis que são utilizados ali para a criação de uma informação contábil. E aí, essa informação, ela vai estar atrelada à qualidade da informação contábil. E aí, o que aconteceu? Nesse contexto, foi possível verificar, né, que as empresas maiores, elas tendem a manipular mais os resultados. E aí, existe uma outra questão também, que a teoria positiva, existem vários estudos dela na contabilidade gerencial, ou seja, a proposta da teoria positiva da contabilidade é ter desenvolvido ali para as áreas da contabilidade financeira e da auditoria, né? Só que tem se visto vários trabalhos na área de contabilidade gerencial, apesar, né, de não ter uma hipótese baseada nesse relacionamento entre questões econômicas e gerenciais. Mas existem, se vê que tem estudos na área da contabilidade gerencial. E aí, essas pesquisas, né, na área de contabilidade gerencial, qual que é o foco delas, né? O foco delas é na maximização da riqueza dos acionistas em busca de uma eficiência da firma. E aí eles usam para isso, né, para essas pesquisas, uma abordagem epistemológica na teoria positiva. Então, apesar de dali não ter, ter sido proposto para a contabilidade gerencial, existem ali estudos nessa área. Eduardo, existe um consenso sobre a teoria positiva? Todos os autores, eles concordam com ela? Ou existem autores que criticam essa teoria positiva? Pois bem, José. Essa é uma questão interessante. A teoria positiva da contabilidade, ela foi, como a gente abordou, constituída em oposição à teoria à abordagem normativa da contabilidade. Portanto, apesar dela ser bem empregada, bastante empregada e trazer alguns resultados, existem vários autores que são críticos a essa abordagem. Alguns desses elementos da crítica à teoria positiva estão vinculados aos aspectos epistemológicos e metodológicos, que não são totalmente aceitos por determinadas comunidades de pesquisa dessa área. Ou seja, sugere-se que a contabilidade acaba por distorcer a compreensão do que é uma realidade, para então inserir na sua forma de entendimento. Nesse aspecto, a realidade tratada na contabilidade, ou aquela que o contador informa ser a realidade capturada pela contabilidade, invariavelmente não reflete necessariamente o fato objetivo preconizado pelo positivismo. Em outras palavras, são notados indícios de que o fenômeno em estudo nem sempre tem sido observado de forma neutra e objetiva, o que é uma premissa do positivismo. E aí nós temos autores como Schwab, 1986, que fazem algumas considerações sobre a questão ontológica. A pesquisa contábil do mainstream, que é essa do positivismo, ela é dominada pela crença no realismo físico. A reivindicação, o realismo material, a reivindicação de que há um mundo de realidade objetiva que existe independentemente dos seres humanos e que possui uma natureza determinada ou essência que é conhecida. Ou seja, essa é a ontologia do positivismo, a ideia de que a realidade ela ocorre independentemente do ser. Nessa linha, é possível concluir que os pesquisadores positivistas partem do pressuposto de que a realidade possui uma estrutura concreta, onde a relação entre o sujeito e o objeto não apresenta potencial de alterar a percepção da realidade. Tá? Quem aponta esse elemento é Martins, 2012. Ou seja, a realidade ocorre independentemente do sujeito, ou do que ele pensa, ou do que ele interfere no contexto. Entretanto, ao contrário do que acontece nas ciências da natureza, que é da onde emerge o positivismo, onde
onde, por exemplo, as bactérias não simulam um determinado comportamento, pelo contrário, elas seguem uma conduta linear, seguem leis específicas, os fatos de estarem ou não sendo observadas e estudadas, para esse tipo de ciência, ele é indiferente. Já no caso da contabilidade, a compreensão da organização enquanto um elemento social, focada nas questões de linguagem, as questões simbólicas, as questões de interpretação dessa realidade, são essenciais para o entendimento do que é uma realidade. E essa abordagem, ela está fora da intenção do positivismo. Em 2002, ele concluiu que os estudos contábeis positivos têm pouco a oferecer à nossa compreensão do comportamento social das empresas. Ao invés de rejeitar os seus argumentos sobre os seus pressupostos, ele mostra que os estudos positivistas mostram que eles não conseguiram oferecer nenhuma prova substancial de que seja para apoiar a visão de que a gestão das empresas usa divulgações sociais no relatório anual, em busca de seus próprios interesses de riqueza. Que era uma hipótese do positivismo. Kabir, em 2010, ele argumenta que, apesar da proposta dos defensores da teoria positiva da contabilidade em estudar a contabilidade nos modelos das ciências naturais, a mesma não poderia emular o sucesso da ciência no aspecto natural. Primeiro, é difícil determinar de forma confiável a intenção de fazer escolhas contábeis na gestão. Em segundo lugar, embora o princípio básico dos lucros, ou seja, os incentivos à gestão podem influenciar as escolhas contábeis, parece ser bastante geral, e a generalização de hipóteses específicas que examina a teoria é limitada por ambientes e tempos institucionais. E Chabrak e Burroughs, em 2006, eles criticam a teoria positiva da contabilidade como sendo algo meramente ideológico. Os autores argumentam que Watts e Zimmermann realizam um discurso normativo através da manutenção de uma postura positiva e que a referida teoria está infectada por juízo de valores. Nessa consideração, os autores abordam que os positivistas, mesmo considerando que eles estão fora do contexto, fora do objeto, que eles não têm relação com o objeto, eles estão neutros em relação ao objeto pesquisado, ainda assim eles carregam as suas próprias pressuposições, que são aquelas pressuposições paradigmáticas. Portanto, a ideia de um positivismo neutro, para o Chabrak e Burroughs, 2006, é uma posição meramente ideológica. Bom, considerando, portanto, esses elementos de foro ontológico e epistemológico em relação à teoria positiva da contabilidade, seria importante, José, apresentar algumas sugestões de pesquisa futura. Então, tem várias sugestões, né? Principalmente sugestões de vários autores ali que sugerem pesquisas, né, utilizando a teoria positiva, verificando ali nas pesquisas, né, quais são as pesquisas que utilizam a teoria positiva. E aí tem muitos trabalhos, mas alguns focam mais em congresso, outros focam mais em periódicos e tal. Então, eles sugerem para fazer mais pesquisas e tal, englobando tudo, inclusive dissertações. Tem um autor que ele pesquisa também referente à área do setor público, né? Então, ele recomenda aplicações de mais pesquisas com base na teoria positiva no setor público. E tem uma autora também que ela cita ali, ela fez um estudo, né, se os anúncios de lucros, eles afetam os preços das ações e o volume de negócio das ações da empresa. Então, ele fala que isso aí carece ainda também de referência para futuros estudos sobre a teoria positiva da contabilidade. Então, sugere mais estudos nesse sentido. Esse é um ponto também, José, a complementar com relação às pesquisas futuras, que as pesquisas positivistas são aquelas as quais têm o fundo de a realidade ela deve ser acessada, ela é objetiva, o acesso a essa realidade se dá de maneira racional, e que para que seja possível fazer esse acesso à realidade, é preciso aplicar metodologias que sejam quantitativas, ou seja, para você só consegue entender ou compreender a realidade, que ela é fora do ser, ela é além do ser, ela é independente da pessoa,
se você aplicar algum método quantitativo para essa compreensão. Portanto, é muito comum em pesquisas ou pesquisas que levem em conta essa abordagem positiva da contabilidade, da teoria positiva da contabilidade, aquelas que buscam relacionar variáveis, ou correlacionar as variáveis. Ou seja, você busca um conjunto de variáveis em uma determinada base de dados e verifica ao longo do tempo se há uma alteração ou uma correlação entre elas. Entendi. Bom, então aqui tá as nossas principais referências, né? Esperamos que tenha esclarecido um pouquinho sobre a teoria positiva e até mais para todos.